Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise e leitura, né, com o relógio apalpador, né? Lembrando que o relógio apalpador também é um instrumento de medição por comparação, assim como o relógio comparador, né? Mas ele tem uma característica diferente que é justamente a sensibilidade, né, desse instrumento, né? O relógio comparador você consegue ter uma relação aí de voltas aí 5, 10 voltas aí no mostrador principal, né? Ou seja, tendo uma amplitude aí de 5, 10 milímetros. No caso do relógio apalpador, ele não tem essa relação da volta, né? Ou seja, ele tem uma oscilação ali normalmente menor até do que 1 milímetro, né? Então 7, 8 décimos aí dependendo do tipo do relógio apalpador, né? Então nesse caso aí, ele tem uma relação de sensibilidade bem maior, né? Consequentemente, é indicado para elementos, né, que acabam tendo uma precisão maior, né, ou da análise de medida ou na parte de alinhamento mesmo. Bom, nesse caso aqui, né, é importante sempre ficar atento com a condição, né, se vai ser um alinhamento geométrico ou uma medida por comparação, né. Embora o alinhamento geométrico também seja uma relação de comparação, uma comparação com base na planicidade perfeita, né, vamos assim dizer, que teria uma relação aí de oscilação próximo do zero, né? Então o próprio zero do mostrador ou qualquer outro ponto ali do mostrador seria a indicação da referência. Mas nesse caso aqui a gente está trabalhando com a relação de peça padrão. Então ele vai ser setado nessa peça padrão que tem aqui o valor de 3,620 milímetros, né? Então é referente à altura dessa peça, né? Então ele foi setado com esse valor e desse valor ele vai passar para um outro. Pode ser menor, pode ser maior ou pode ser igual, né? Pode ser igual também. Né? Então vamos verificar o que é que está apresentando no mostrador. Né? Então ele passando por essa peça padrão de 3,620, ele teve essa condição aqui. Então vamos analisar o primeiro ponto. Né? Aqui não está dando para ver direito, que o ponteiro está bem em cima, mas a resolução desse instrumento aqui é de 0,01. Né? Tem relógio apalpador que tem resolução milesimal. Né? Nesse caso aí é centesimal. Então, nesse caso aí, cada divisão indicada aqui no mostrador principal, né, ele na verdade só tem um mostrador mesmo, né, cada divisão dessa daqui ela vai equivaler a 1/100 de milímetro. Né, então, o que é que ele está indicando? Observa que ele está aqui sentido anti-horário, né, então se ele está em sentido anti-horário, significa que ele teve um decréscimo. Né, então, aquela relação que a gente estava fazendo da peça padrão para a peça na sequência ser maior ou menor, aqui significa que a peça é de fato menor. Né? Então aí é o primeiro ponto. Né? Normalmente quando você vai fazer algum teste, alguma seleção concurso, ele já dá essa indicação do sentido de giro. Então como ele é menor, a gente vai verificar a indicação do ponteiro aqui para entender o que aconteceu. Ponto importante, né? Aquela questão que eu disse da... não vamos chamar de precisão, né? Mas a relação da sensibilidade do relógio, se você observar aqui, ele parte do zero, então ele vem para aqui para 1/10, né? Ou 10 centésimos, 2 décimos ou 20 centésimos, e assim sucessivamente, né? 30, 40, observa que aqui ele chega no 30 de novo, né? Que é para dar uma relação de sentido horário e anti-horário, mas o ponteiro ele ultrapassa isso aqui tranquilamente. Né? Então a gente tem 30, 40, 50, 60, 70. Né? Então observa que esse mostrador ele tem uma relação de volta completa de 8 décimos, ou seja, a gente tem 8 divisões principais aqui, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então esse mostrador, quando ele faz o giro completo, ele chega no máximo a 8 décimos. Então é importante ficar atento com isso, né? Ele não chega a 1 milímetro. Então nesse caso, o que é que ele está indicando? Ele está indicando que ele já deu essa parte do zero, né? Ele já deu toda essa volta aqui até chegar aqui onde ele está marcando. Né? Então ele deu quase uma volta completa, né? Ou seja, ele quase que passava de 3,620 para menos 8 décimos. Né? Ou seja, se ele tivesse dado essa volta completa, ele sairia de 3,620, né, que é a peça padrão, menos 8 décimos, que daria 2,82. Mas ele não completou a volta. Né? Então, onde foi que ele parou? Né? Onde é que ele está a indicação? Observa que o ponteiro ele não está exatamente coincidindo no traço. Né? Ele está aqui entre um traço e outro. Né? Então, o que é que a gente tem que verificar? O traço que ele ultrapassou, né? Que é esse aqui. Né? Então, esse traço que ele ultrapassou, se a gente for continuar aqui a contagem, a gente tem 40, 50,
60, 70. Cada tracinho desse aqui vai equivaler a 1, né? Então 71, 72, 73, 74, 75, 76. E ele ultrapassou o que? O 77. Então ele ultrapassou o 77 e está antes do 78. Então significa que ele já teve um decréscimo de 0,0 ou 0,7, né? Ou seja, ele já teve esse decréscimo. Agora, se a gente for observar, como ele está entre um e outro, a gente pode considerar meio, né? Então a gente teria aqui 0,75, né? Ou seja, se a gente fosse continuar, né, a relação, a gente teria a relação para fechar o valor, né, de contato dele. Deixa eu só voltar aqui, que eu acho que eu acabei passando um número. Deixa eu só voltar aqui. A contagem. Então a gente tem aqui 40, 50, 60, 70. Ok? Então aqui a gente já tem a indicação aqui para o 75, 76, 77, 78, 79 e 80. Não, fiz a contagem certa mesmo. Então nesse caso aqui ele passou o 76 e passou o 77. Então ele já passou o 77 e está antes do 78. Então na verdade ele passou o 77. Então a gente já tem 0,77. Como a gente já tem o 77 e ele está na metade aí entre o 78 e o 77, então vamos considerar aqui meio. Então isso aqui significa justamente que foi o quê? O que ele teve de subtração do valor da peça padrão, que era 3,620. Então o que é que a gente tem que fazer agora? Subtrair 3,620 menos 0,775. Esse valor ele vai dar justamente 2,845 milímetros. Então esse aqui é o valor que está sendo indicado no relógio com base na subtração da peça padrão. Então esse 2,845 ele veio justamente de 3,620 menos o 0,775. Esse 0,775 é o que ele está indicando aqui com base no ponteiro, no mostrador principal, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar verificando uma leitura de micrômetro, com aproximação de 1/100 de milímetro. E aí no caso é essa leitura, e aqui vamos identificar aqui qual o valor. Lembrando, o micrômetro com aproximação de 1/100, ele não aparece aquela relação da indicação aqui lateral do tambor. Então ele só apresenta, aqui na horizontal mesmo a relação, e ele mostra sempre aquela relação, os valores inteiros, cada 1 milímetro, e a relação da divisão do milímetro por 2, ou seja, mostrando a cada 5 décimos embaixo. Então, exemplo, você tem aqui 0, 0,5, 1 milímetro, 1,5, 2 e assim sucessivamente. Por que ele tem essa relação da divisão? Porque no tambor ele possui 50 divisões e cada divisão representa 1/100. Então, se você partir do zero e der uma volta completa no tambor, ou seja, deslocar as 50 divisões, o que é que vai acontecer? Vai aparecer esse traço aqui de baixo, coincidindo o zero do tambor com o zero aqui da bainha, ele coincidindo aqui nesse traço principal. Ok? Bom, vamos analisar aqui essa medida. Olhando primeiro a escala aqui principal, 15, 16, 17, 18, 19, Observa que o de baixo não está aparecendo, então ele tem exatamente, ele já tem 19 milímetros, Então está aqui 19, mais a coincidência dele. A coincidência está aqui nesse traço aqui, Então observa aqui que ele já passou 15, 16, 17, 18. Então ele está somando 19 mais 0,18, que vai nos dar 19,18 milímetros. Ok? Esse é o valor aí da leitura indicada aí no micrômetro. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!